Fala pessoal do transporte, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar de ônibus, vamos falar especificamente para quem é fã, sabe de quem? Da Marco Polo, é isso mesmo. Com a gente aqui hoje estamos nada menos que o grande diretor, o grande amigo nosso, Rodrigo Picussa. Ele é o diretor de negócios ônibus da Marco Polo. Rodrigo, muito legal ter você com a gente. Prazer todo meu, Ivo. Agradeço aí pelo convite e a oportunidade de a gente bater um papinho. Legal. E nosso grande parceiro de sempre aí também, o editor da revista Autobus, Antônio Ferro. Ferro, bem-vindo. Boa tarde a todos, tudo bem? Obrigado, Rodrigo, obrigado, Ivo, aí por mais esta live, mais esta gravação. Vamos lá. Legal. Rodrigo, então vamos começar esse nosso bate-papo. A gente, óbvio, estamos passando por esse momento muito difícil. Um mercado de ônibus que já não vem em bons anos, né? De repente despenca por causa da pandemia, algo até que a gente não gostaria de falar, mas é uma coisa normal, né? E a gente vê a Marco Polo tendo uma pronta resposta com a BioSafe, né? Com essa plataforma. Então, para os nossos ouvintes, nossos telespectadores que vão nos acompanhar, queria que você falasse um pouco, né? Como é que foi esse desenvolvimento da plataforma, como é que foi todo mundo pensando rápido para agir nesse mercado tão difícil, né? E explicar um pouco o que é a plataforma para a gente. Legal. Bom, primeiro, eu acho que a gente teve um pouco também de sorte nesse processo, tá? Nós já vimos desde o ano passado começado um processo dentro da organização buscando ter uma área de inovação que nos permitisse trazer coisas novas para o mercado, trazer inovações para os nossos produtos, mas além de olhar para o produto, que conseguisse olhar também para novos modelos de negócio, novos modais, novas oportunidades que ampliassem bastante os horizontes da Marco Polo. Então, isso faz mais ou menos um ano que nós começamos com a iniciativa da Marco Polo Next, e estávamos, durante esse período, dando os primeiros passos, aprendendo, testando algumas coisas, estruturando equipe, fazendo uma série de coisas. E tínhamos, obviamente, como todos, acho que nós, do transporte, tínhamos uma perspectiva muito boa para 2020, né? Que seria um ano que definitivamente selaria a recuperação da indústria depois de 18 e 19, que foram anos de alguma recuperação. A gente entendia que 2020 ia ser o ano para selar esse processo e a gente voltar a se aproximar daqueles nossos níveis históricos, ali pré-processo aí do PSI, né? Voltar ali para 2010, 2011, que foram anos, eu diria, normais e com bons volumes. E aí, de janeiro, a gente já começou a receber os primeiros sinais, que nós tínhamos um risco grande no radar, porque nós temos uma operação na China, e Wuhan fica a uns 400 quilômetros da nossa operação lá. Já começamos a ter problemas ali, janeiro, fevereiro, problemas, parada do Ano Novo Chinês, fábrica bloqueada logo após. E a gente começou, o primeiro movimento nosso foi olhar para dentro de casa, olhar os nossos funcionários, criar um grupo aqui de gestão de crise, criar protocolos, etc., para poder passar por esse processo. E ali a gente já começou a contratar infectologistas como consultores, pessoal do laboratório da UF. Mas, de novo, o primeiro foco era olhar para dentro, proteger os nossos trabalhadores. A Marco Polo foi a primeira grande indústria brasileira, se vocês lembrarem bem, uma das primeiras grandes indústrias brasileiras, e no nosso setor, a primeira, que decidiu parar a fábrica. No dia 20 de março, nós tomamos a decisão que no dia 23 nós pararíamos, com um cenário de parar 20 dias, né? Que mais ou menos comprovou depois. E ali a gente começou, criamos dois grupos, na verdade, de gestão dentro da organização. Um grupo que a gente chamou de comitê de crise, óbvio, como todo mundo faz, mas a gente criou outro grupo que mescla um pouco da diretoria da companhia, que a gente chamou de comitê pós-crise. Tá. E esse grupo ele começou a pensar, primeiro entender quais eram os impactos que a nossa indústria sofreria. Então a gente foi atrás, foi conversar com clientes, foi atrás de uma série de informações,
foi atrás de entender o que estava acontecendo nos outros países, né? Naquele momento a gente já estava com a China voltando, a Itália sofrendo, a Europa sofrendo, a Austrália sendo afetada, os Estados Unidos, onde a gente também tem operação, já é um nível de afetação maior, né? A gente juntou um grupo para primeiro coletar toda essa informação, para entender todos os impactos, e começamos, a partir dali, a fazer projeção de cenários, né? E entender quais eram os cenários prováveis e possíveis que nós enfrentaríamos, né? Quais setores seriam mais afetados, quais menos, e entender também, buscamos um pouco para entender o comportamento do consumidor, né? Porque é outra coisa, ou seja, o que vai acontecer lá na ponta com quem usa o ônibus. Exato. Há muito cedo que nós vamos ter, muito provavelmente, né, óbvio, tudo nesse mundo de hoje, tudo é incertezas, mas muito provavelmente um mercado muito mais concorrido, onde o consumidor vai ter, possivelmente teremos mercados menores do que tínhamos, pelo menos por um bom tempo, e um consumidor muito mais exigente em alguns aspectos. Talvez parte desse consumidor venha da indústria do aéreo, que vai ficar, que, de fato, existe uma indústria mais afetada que a nossa, do ônibus, é a indústria do aéreo. De novo, tudo isso nos levou à conclusão de que a gente precisava pensar em coisas que conseguissem resolver as inquietudes desse novo consumidor. E o foco, obviamente, né, ponto principal, talvez mais sensível nesse momento, é a questão da biossegurança. Né? Exato. Como o passageiro vai enfrentar, como ele vai, né, e é que ele vai estar preocupado no momento em que ele voltar a andar de ônibus. Né? Então, o primeiro estudo, que eu acho que foi um dos mais importantes, foi tentar também desmistificar a questão da circulação de ar dentro dos ônibus. Então, nós fizemos aqui um estudo dinâmico, né? Não estático, como normalmente as normas nos exigem, mas entender dinamicamente como é que funciona a circulação de ar, a renovação de ar dentro do ônibus. A gente nunca tinha feito dessa forma, a gente sempre olhava basicamente o que a norma nos pede, mas a gente foi comparar o que acontece na prática com o que, por exemplo, é expressado em outros ambientes, né? Ambientes públicos, né? Pelas normas. Para nossa surpresa, nem nós tínhamos claramente esse número, nós temos situações dentro de um ônibus que são 60% melhores em termos de renovação de ar do que espaços públicos aí, que a gente entende, né, o que entendia como absolutamente seguros, né? Andar no shopping, andar no supermercado, etc. O ônibus, em termos de renovação de ar, de ter ar fresco disponível, é melhor do que esses espaços. Né? E não deixa de ser uma surpresa, né, Picuccia? Porque a gente pensa, pô, um ônibus, um espaço pequeno, né, comparado com um shopping, por exemplo, né? Mas aqui, na verdade, nós temos vários mecanismos, vocês conhecem bem, né? Nós temos vários mecanismos que atuam em conjunto dentro de um ônibus, né? Que ajudam nisso, né? E um ônibus urbano, a gente não chegou no requinte de fazer o cálculo, por exemplo, de quanto se renova de ar no interior de um ônibus urbano a cada 500 metros quando ele abre as portas. Né? E ainda mais do que esses números que a gente levantou. Para nós também foi uma surpresa, e eu acho que é, de certa forma, um mito que a gente tem que quebrar. Em termos de contaminação do ar interno, o ônibus não é um ambiente tão crítico quanto a gente possa imaginar. Óbvio, isso não quer dizer que você não deva usar máscara. Óbvio que deve. Óbvio que você deve evitar a aglomeração, pessoas muito próximas dentro do veículo, óbvio, né? Andar num ônibus lotado com 150 pessoas dentro não é algo que a gente recomende. Exato. Mas utilizar o veículo de acordo com como ele foi projetado, são situações que estão bastante próximas, assim, bastante seguras, eu diria. Os riscos de contaminação direta são muito baixos. E hoje, já passados esses 3 meses, né, a gente começa a ver estudos aí surgindo pelo mundo que mostram isso, né? Tem alguns estudos bem interessantes, assim, que não mostram o transporte público como aquele vetor que lá no princípio nós tínhamos um medo tremendo, que seria um vetor de contaminação enorme. Isso não se confirmou, e agora a gente entende até por quê, porque a situação em termos de circulação do ar é muito boa, é muito positiva. Tá?
Mas a gente, óbvio, não contente com isso, a gente foi tentar entender um pouco mais a fundo, né? Óbvio, as contaminações só por ar, elas podem ser por superfícies contaminadas, né? E a gente começou a pensar, bom, métodos de desinfecção, métodos de higienização do ar, higienização de ambientes, superfícies, pensar em distanciamento dentro do veículo. Lançamos um desafio, através da Next, né, da Marco Polo Next, lançamos um desafio para startups, né, fizemos uma convocação para uma série de startups que nós temos contato, fizemos uma divulgação nas nossas redes mesmo, fizemos umas 25 startups que apresentaram sugestões de projetos, né, e aí nós passamos a tratar, e foi já no início de abril, logo em seguida, alguns dias depois, no início de abril, a gente já tinha essas sugestões todas na mão, e começamos a trabalhar. A primeira, assim, que a gente entendeu que tinha potencial e começou a trabalhar, é uma startup brasileira chamada Arrotec, que tinha feito a descontaminação de um hotel na Espanha, um hotel que tinha recebido a tripulação de um cruzeiro que teve um surto de coronavírus. Tá. Isso ganhou uma visibilidade na mídia interessante. Eles apresentaram o projeto para nós. É a adaptação de uma tecnologia que já era utilizada na indústria, para a indústria alimentícia. Eles tinham testado no hotel, e aí nós fizemos adaptações e ajustes para utilizá-la no ônibus, que é o sistema de desinfecção por névoa seca, que a gente chamou Fog in Place, né? É a marca, o nome que a tecnologia tem, que nós desenvolvemos aí, adaptamos e ajustamos a tecnologia para aplicação no ônibus. E isso tem dado muito certo, ela é muito eficaz, ela é muito eficiente, porque em 10 minutos, um operador que não precisa nem estar dentro do veículo consegue fazer toda a desinfecção, todas as superfícies, e o produto que a gente usa ainda deixa um efeito residual que chega até 72 horas na maioria das vezes, né? Então, começamos a fazer ensaios de materiais já com propriedade antimicrobiana, e aí nós contamos muito com o laboratório da UFS, aqui em Caxias do Sul, para entender se esses materiais eram efetivamente eficazes. Cortinas com material antimicrobiano, tecido de poltrona com material antimicrobiano, pega-mão, né, o pega-mão da entrada do ônibus, ou do ônibus urbano também, recebendo cargas de aditivo de material antimicrobiano. Desenvolvemos o sanitário com desinfecção via ultravioleta, que também se mostrou extremamente eficaz nos testes que nós fizemos aqui com a UFS. E, na minha visão, independente de pandemia ou sem pandemia, é um valor agregado interessante para o sanitário, porque ele, ao momento que ele elimina bactérias dentro do veículo, dentro do sanitário, ele também ajuda muito na redução do nível de odor. Normalmente a gente tem no sanitário por decomposição da amônia. Então, isso, independente de pandemia, é algo que acho que veio para ficar nos sanitários Marco Polo, de ter esse sistema de desinfecção por ultravioleta. Depois, em conjunto com a Valeo Thermo Systems, que fica aqui em Caxias do Sul, fabrica os aparelhos de ar-condicionado, fizemos um desenvolvimento conjunto com eles, com a engenharia deles da Europa e a engenharia do Brasil, para ter o processo de descontaminação também do ar-condicionado por ultravioleta. E tudo isso a gente depois, quando a gente começou a ver que tudo isso faria sentido participar de um sistema, né, de um conjunto de soluções, a gente envelopou tudo isso no que a gente chamou de BioSafe, né? Que é o conjunto dessas iniciativas todas. E aí fizemos um lançamento na metade de junho, acredito que vocês tenham visto a live, certamente viram, lembra das perguntas? Sim. Que a gente envelopou tudo isso naquilo que a gente chamou de BioSafe, que é um leque de opções, né, que os clientes têm para escolher aquilo que melhor se adapta ao tipo de serviço, à natureza do serviço que prestam. E da operação dele. Tá. Isso. Então, não é algo assim, estanque, fechado, empacotado. Tá. É um cardápio de opções. Tá. Que os clientes podem analisar e entender o que se melhor encaixa na operação que eles fazem, né? Olha, a minha operação
cabe muito bem o sanitário. Perfeito, coloca o sanitário. Olha, na minha operação, o ar-condicionado com ultravioleta é uma boa sacada. Perfeito. Olha, eu tenho um serviço diferenciado, que talvez o layout com distanciamento seja aplicável, seja viável, eu vou conseguir ter uma receita legal. Ok, aplica. Então, a gente criou um conceito desde a desinfecção até as características do veículo, né? Pensando em dar formas de que os operadores tenham ferramentas para retomar essa confiança do passageiro, né? E mais do que isso, retomar com diferenciais, né? Agregar valor ao serviço e não ter centrais que a gente tem medo, que é simplesmente ter que baixar o valor da tarifa para trazer o passageiro de volta, e a gente entende que seria um desastre, né? Transportar menos gente cobrando mais barato, seria um desastre financeiro. Deixa eu te fazer 2 perguntas e uma aí. Como os clientes estão recepcionando essas novas tecnologias, né? Uhum. E tudo isso tem um custo para ele, né, para o operador. Como é que a Marco Polo tá resolvendo essa questão para não impactar muito na grande maioria das vezes, Ferro, as iniciativas foram muito bem recebidas. Óbvio, às vezes a gente tem que explicar um pouco mais que isso não é algo obrigatório, nem temos expectativa de que isso vire uma norma, que isso seja obrigatório daqui para frente, né? De novo, são opções de diferenciação. Um pouco de preocupação com relação ao layout um por um, e de novo, ele é uma opção para alguns tipos de serviço, né? A gente entende que talvez algumas operações não seja viável isso, mas para algumas operações sim, né? Alguns públicos sim, em que ele endereça outras questões, a questão da privacidade, a questão do transporte de mulheres que viajam sozinhas, etc. Ele tem um apelo interessante. Mas, enfim, na grande maioria dos casos, a recepção tem sido muito boa. Logo que nós lançamos o veículo, nós apresentamos a primeira imagem, no mesmo dia o cliente ligou, o protótipo é meu, pode definir e vai ficar comigo. E nas primeiras 48 horas que a gente apresentou, 140 carros da nossa carteira de pedidos foram modificados para receber esses itens. A repercussão foi muito boa, de novo, nem todos os carros recebem todos os itens, né? É um menu, então um recebe uma determinada característica, outro recebe outra. Mas, assim, no geral, a repercussão tem sido muito boa, muito interessante. Comentários muito positivos por parte dos usuários, obviamente, porque conseguiram entender a proposta, né? Vários clientes também nos elogiaram muito. E alguns que tinham algumas dúvidas, alguns questionamentos que a gente tenha procurado, até aproveitado as oportunidades como vocês estão dando hoje, e poder explicar isso um pouco melhor. Mas, assim, até agora eu estou extremamente satisfeito. De novo, tem se mostrado bem receptivo. Uma coisa que eu não comentei é que todas essas soluções elas foram pensadas de uma forma que possam ser aplicadas nos veículos que já estão em uso. Tá? Então, todas elas, sem exceção, podem, e na grande maioria dos casos que nós estamos tendo, veículos que já estão em uso, já estão de posse dos clientes. Né? Ele leva para vocês e vocês fazem tudo. Isso, ou ele compra as peças e faz a instalação e tudo mais. E respondendo a última parte da tua pergunta, Ferro, que está bem colocada, alguns casos a gente entende, óbvio, que o investimento talvez seja maior. Tem cliente que quer fazer o retrofit do veículo, né, que a gente chama, trocar o layout, trocar o revestimento interno, colocar todos os itens, etc. A gente está utilizando o nosso banco, o Banco Moneo, também para financiar esses serviços, né, inclusive dando carências, né, carências de 3 meses em geral, eventualmente, dependendo do cadastro do cliente, carências até de 6 meses. Então, a gente também achou uma forma de poder financiar e ajudar aqueles clientes que adotam a solução a não ter um impacto imediato. A gente entende, óbvio, no momento de curto prazo, as empresas estão bem afetadas.
E outro ponto importante, tanto a solução do sanitário, a solução do ar-condicionado, álcool gel, cortinas, elas também sempre foram desenvolvidas para que sejam soluções baratas, não soluções muito caras, que não tenham grande impacto, tem mais valor do que impacto. Tá? Então, essa também foi uma preocupação nesse processo. Legal. Rodrigo, você tem, quando você falou desses 140 clientes, né, agora deve ter mais, enfim, né, diariamente vocês devem estar vendendo, tem algum segmento específico que mais está pedindo isso? Se é o fretamento ou interurbano? Tem algum segmento que está se destacando nisso? Olha, o que a gente teve muito na exportação, grandes lotes de urbano que pediram as proteções para motorista e cobrador. Tá? Foi um grande volume que saiu, veículos novos, né, com essa característica, e, mais recentemente, veículos de turismo, né, que estavam em carteira ou que estão aí sendo utilizados, têm solicitado adaptar algumas soluções. Tá? Com relação ao layout, tá, a gente já recebeu algumas solicitações de retrofit e, na maioria delas, são linhas regulares, tá? Até para nossa surpresa. Porque também enxerga uma oportunidade de, talvez, melhorar um pouco a receita por passageiro, ofertando uma solução diferenciada. Perfeito. Deixa eu te perguntar uma coisa, e como é que tá, apesar de toda essa loucura aí que a gente está vivendo, a produção, venda, essas coisas voltadas ao departamento comercial da Marco Polo? Perfeito. Houve um impacto muito, muito negativo este ano para vocês? Bom, Carlos, a pergunta é boa também. Nesse processo que eu comentei aí de comitê de crise, comitê pós-crise, né, a gente decidiu e entendeu, óbvio, antecipou, óbvio, que nós teríamos um ano difícil de novas vendas, por tudo aquilo que estava acontecendo e ainda está acontecendo no mercado. Felizmente, ali em março, quando nós decidimos parar, nós estávamos com uma posição de carteira relativamente confortável, com bons projetos na carteira. E aí a gente decidiu, assim, a nossa filosofia aqui é uma corrida de maratona, não uma corrida de 100 metros. A gente entendeu que tem uma maratona que começava em março e termina em dezembro. E nós precisávamos manter o nosso pessoal, o nosso time, a empresa saudável nesse período aí de 9 meses. Tá? Então, a gente preparou um plano, na verdade. A primeira coisa, a gente administrou essa carteira, reduziu a nossa capacidade de produção para 50% do nosso volume até aquele momento. Então, reduzimos o nível de atividade, até porque nós tínhamos uma preocupação muito grande em reduzir o número de pessoas dentro da fábrica. Né? Então, uma boa parte do administrativo, quase todo ele, ficou em home office nos primeiros períodos, ainda segue uma grande parte em home office. E o industrial nós dividimos em 2 turnos, aí passamos a utilizar totalmente 2 turnos de produção, de forma que hoje nós temos algo em torno de 25% a 30% do nosso quadro efetivo em cada turno dentro da fábrica. Né? Nós espalhamos isso nos 2 turnos. E decidimos, então, fixar esse nível de produção em torno de 50% para as fábricas aqui de Caxias do Sul, para a fábrica do Rio, e a fábrica de São Mateus, como ela está focada um pouco mais no caminho da escola, ela já tem um nível de produção mais baixo, é uma fábrica muito grande, a gente manteve um nível de 80% daquilo que vimos fazendo. Então, a gente começou essa maratona nesse cenário, com uma boa carteira, óbvio, com algum temor de que, poxa, a gente não conseguisse realizar vendas. Tá? A minha análise própria é que o período mais crítico para nós seria agosto e setembro, tá? Justamente porque seriam os meses que, em teoria, acabaria aquela carteira que nós tínhamos no início do ano e nós teríamos que recompor com novas vendas feitas exatamente durante o período da pandemia. Mas, para nossa surpresa, o que aconteceu foi bem interessante. O mercado, as dinâmicas de mercado mudaram um pouco. Nós tivemos muitos negócios na área de fretamento nesse período, tá? Vários negócios na área de fretamento.
alguns negócios interessantes também na área de urbanos, algumas cidades têm o processo de renovação natural de frota, cidades preocupadas em aumentar a disponibilidade também para diminuir a ocupação, e etc. Tivemos bons negócios ainda, mesmo durante o processo de pandemia, de forma que hoje eu já entendo que nós vamos passar com tranquilidade esse período de agosto e setembro, pois temos uma perspectiva de negócios de exportação, que também já estavam na carteira e vão ser executados. E, de novo, o cenário atual é que a gente vai conseguir completar a nossa maratona até dezembro, óbvio, com muita atenção, com muito cuidado, com um quadro reduzido, utilizando as medidas que nós temos aí por parte do governo para fazer a administração do quadro de pessoal, mas que a gente vai conseguir passar isso com tranquilidade, com uma empresa saudável, honrando compromissos, com um caixa ainda seguro, protegido em alguns aspectos. E, de novo, sem grandes percalços. Tá? Novamente, vocês conhecem a Marco Polo. Marco Polo é uma empresa que preza muito pela sua solidez financeira, né? É bastante conservadora nesse aspecto, e eu acho que esse plano que foi montado vai nos permitir chegar bem até dezembro. Ou seja, não deixa de ser uma grata surpresa, né, Rodrigo? Que o cenário era tão desolador, mas de repente vocês conseguiram não deixar isso tão ruim, né? tão lá embaixo. Por incrível que pareça, de novo, para mim me surpreendeu também o que aconteceu no segmento de fretamento, né? De novo, agora é fácil de explicar, mas várias empresas pediram também para distanciar os passageiros dentro dos veículos, várias empresas que usavam transporte público optaram por fretamento, porque entendem que é uma forma mais segura, mais controlada de transportar os seus funcionários, né? Do que usar, eventualmente, o transporte público regular, é uma visão, né? As duas formas são seguras, mas talvez por ter, né, a possibilidade de controlar o número de pessoas dentro do ônibus, etc., as empresas preferiram essa modalidade. A gente está vendo empresas que transportavam passageiros, seus funcionários, em vans, passando a exigir que sejam transportados em ônibus. Isso também tem ajudado o segmento. Então, assim, só para dar um número para vocês, em termos de vendas de unidades no Brasil, no mês de junho, que é um mês que, de novo, nós estamos no pico da pandemia, nós tivemos vendas confirmadas ao redor de 400 unidades dentro do mês. Então, isso vai nos ajudando mês a mês a chegar até o final da maratona que nós traçamos. Eu diria que talvez o pior momento que mais temia era o mês de agosto, e hoje eu digo que agosto já está bem resolvido, setembro também está bem encaminhado. A gente já está olhando lá para os últimos 2 ou 3 meses do ano. Legal. Um comparativo de um mês de junho, de um ano sem pandemia, quanto seria? Qual seria a diferença de produção? Eu não fiz essa conta exata, Ferro, mas eu diria que não é muito diferente do que nós tivemos esse mês de junho, tá? Talvez um pouco mais, talvez, sei lá, seja uns 60%, 70% do mês normal, tá? Mas, de novo, para o cenário que se apresentava, conseguir fazer vendas nesse período, para mim, é uma vitória. Né? Os primeiros cenários eram de venda zero. Né? Exato. Uhum. Legal. Pode perguntar, Ferro, pode, manda lá. Outra coisa, a gente fala tanto em tecnologia, né, que vocês estão aí, saíram na frente com toda essa iniciativa, mas, ao mesmo tempo, a gente vê setores, alguns formadores de opinião, dizendo que o transporte feito pelo ônibus urbano tem que passar por uma transformação. Uhum. E agora eles acham que é a hora do ônibus com tração limpa. Você acha que é o momento para discutir isso aí, ou Picurso? Eu acho, Ferro. Acho que a gente tem condições, né? Óbvio que são desafios importantes que nós temos à frente, tá? Eu acho que, vamos lá, nós que conhecemos bem a realidade de transporte no Brasil, eu entendo que os operadores de transporte
transporte, particularmente transporte urbano, fazem o melhor que podem, dado o cenário, né? E nós temos um cenário muito complexo no Brasil, onde as tarifas, os sistemas são custeados quase que unicamente pelas tarifas, raríssimas cidades que têm algum tipo de subsídio, né? São Paulo é uma exceção, algumas outras cidades no Brasil têm algum subsídio, mas a grande maioria, quem custeia o sistema é a passagem. Nós temos questões de gratuidade aqui no Brasil, né? São gratuidades concedidas pelo poder público, mas que são pagas pelos usuários que utilizam o veículo, né? Por quem paga, na verdade, né? E isso gera um cenário ainda pior. Nós temos outras questões de infraestrutura e planejamento das cidades, etc. E se existe algo bom nessa pandemia, eu acho que também serviu para a gente parar, olhar e dizer, não é esse o sistema ideal de transporte que a gente precisa. Acho que isso é meio que pacífico, certo? Por mais, de novo, que eu entenda que os operadores fazem o melhor possível nesse cenário. Mas o cenário não é o cenário que a gente entende que vai durar mais 10, 20 anos. É só a gente ficar um pouquinho para trás. E nós sempre estamos ouvindo, vocês devem ter ouvido também, estamos perdendo passageiros, estamos perdendo passageiros, estamos perdendo passageiros. A gente buscar os dados históricos, o cenário não era positivo, né? E eu acho que talvez a pandemia e toda a crise a ela associada, ela vai, de alguma forma, ter que fazer com que a gente sente, pense e corrija o rumo do transporte público no Brasil. É uma oportunidade para fazer isso. Tá? É uma pena ter que chegar a uma crise, ver o sistema colapsando, as empresas quebrando, as cidades entrando em problemas de mobilidade terríveis, porque não vamos acreditar que a gente vai conseguir fazer mobilidade em centros urbanos baseado em carro, não se pode acreditar nisso. Talvez essa seja a oportunidade de repensar. Tá? E aí, quando a gente fala na energia limpa, a questão da energia limpa, do elétrico e etc., eles não são uma oportunidade só pelo fato de serem limpos, mas eles são uma oportunidade para a gente construir modelos de mobilidade baseados em outros aspectos, né? Onde você tenha, talvez, a participação de outros players, das companhias de energia elétrica, nos sistemas de transporte, onde você tenha outras formas de financiamento do sistema, que não somente a passagem, né? Onde você tenha que definitivamente discutir aquelas linhas que não são viáveis do ponto de vista, em termos de frequência, de número de passageiros. Eventualmente, você tem que agregar tecnologia e colocar a mobilidade sob demanda, tá? Que é outra coisa que está vindo nessa esteira aí também. Então, tem muita coisa, muita tecnologia, muito conceito novo. Tem a vantagem de ser limpo também, mas não é essa a questão fundamental. Talvez seja a oportunidade de ter custos operacionais mais baixos, sistemas, amarrações de financiamento do sistema, do CAPEX e do OPEX do sistema mais inteligente. E somando com isso tudo, a gente construir um sistema de transporte público melhor. Tá? Que é o que todo mundo quer. Rodrigo, só uma dúvida, na sua opinião, a gente está batendo aí bastante no elétrico, a sua opinião é essa, né? Qual que é o futuro hoje, o que está mais próximo, né? A gente tem elétrico, a gente tem híbrido, a gente tem gás, o que você acha que é o futuro mais próximo que a gente pode ter em termos de transição? Não existe, Ivo, não existe uma solução única, tá? Não existe uma solução que seja o coringa para todas as aplicações, tá? Se você for na Europa e olhar que hoje operam lá, você vai ver algumas cidades operando já com elétricos, você vai ver algumas cidades operando com sistemas a gás, né? Outras operando em diesel, obviamente, na Europa Euro 6. Tá? Você vai ver Londres fazendo ensaios, testes com veículos já com célula de hidrogênio, né? Então, não existe ainda uma solução que possa se
essa solução aqui, para cada sistema, para cada local, etc., você vai ter uma solução que melhor se adapta. Tá? Óbvio, talvez, de novo, o que esteja mais próximo de nós aí no curto prazo sejam de fato os elétricos. Tá? Os players estão cada vez mais investindo nessa área. Como eu comentei, as companhias de distribuição estão interessadas em participar desse ambiente de negócios, estão interessadas em investir, a gente tem acompanhado isso, e isso pode mudar o cenário. Né? Porque o elétrico ele tem uma grande vantagem em termos de custo de operação. O risco do elétrico, o contra do elétrico, é o grande investimento inicial. Né? Mas se você conseguir formas de contornar essa questão do grande investimento inicial, talvez você consiga fazer o transporte com um custo operacional mais baixo. Né? Exato. Isso é uma solução, eventualmente, de novo, acho que já está essa é uma discussão superada, a questão de temos que aumentar as tarifas. Não, nós temos que diminuir as tarifas. Mas nós temos que achar outras formas do sistema serem custeados, porque não é só... Ô, Picussa, deixa eu só voltando ao assunto anterior, que era a melhoria do transporte coletivo urbano. Uhum. Você acredita que a gente poderia pensar numa reunião, numa junção entre todos os atores envolvidos aí com o segmento, seja indústria, operadores, gestão pública, especialistas, para a gente alcançar um modelo diferente? Não tem outro caminho, Fernando. Não tem outro caminho, tá? Eu acho que nós temos bons desafios, tá? Nós temos grandes secretários de transporte no Brasil, né? Pessoas que entendem do que estão falando. Infelizmente, algumas cidades que não têm exata noção de como lidar com a questão da mobilidade. Tá? Nós temos bons fabricantes no Brasil, que conhecem, têm experiência internacional, que podem ajudar. Nós temos algumas das melhores consultorias do mundo em termos de mobilidade. Aqui no Brasil, várias das empresas aqui do Brasil fazem consultoria de mobilidade, não só na América Latina, mas no mundo inteiro. Tá? E nós temos bons operadores. Sem dúvida, temos bons operadores, como eu falei, que fazem o melhor que podem no cenário dado. Certo? Só que, de novo, as soluções elas só se darão na hora que a gente conseguir alinhar isso tudo. Né? Que o poder público entenda qual é o seu papel e os fabricantes consigam achar soluções adequadas para aquele cenário, que a gente consiga encontrar formas de solucionar as questões de investimento, CAPEX, custos operacionais, etc., questões de tecnologia que tem que ser, né, como eu falei, questão de mobilidade por sob demanda, os aplicativos dos sistemas urbanos, as integrações entre modais, tudo isso, né, e os operadores, né, também encontrar formas de a gente ter operações eficientes, em custos adequados, para a gente chegar lá no final com algo que seja viável para a sociedade, né, e sustentável. Legal, bacana. Ferro, mais alguma consideração? Não. Tranquilo? Tá. Beleza, então. Pessoal, deu nosso tempo aí, já estamos encerrando por hoje. Então, você acabou de acompanhar com a gente como a Marco Polo está enxergando esse momento da pandemia. Você entendeu um pouco mais do BioSafe, essa plataforma muito inteligente da Marco Polo. E a gente só tem a agradecer a presença do Rodrigo Picussa, né, o nosso diretor de negócios ônibus da Marco Polo. Rodrigo, muito obrigado pelo bate-papo. Vamos continuar e daqui a pouco a gente volta a se falar com certeza. Muito obrigado. Legal. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos aí. Um prazer. Legal. Obrigado também pela sua presença novamente. E, pessoal, se ligue com a gente. Tem muito mais coisa aí. Legal. Valeu, obrigado. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.